Louvado seja o nosso Deus. Amém? Quantos estão felizes nessa noite? Na presença de Jesus, até a tristeza salta de alegria. Está escrito na palavra, né? Então eu creio que é uma grande bênção para nós podermos nos ajuntar para adorar o seu santo nome, sabendo que Ele está presente para receber os nossos louvores, né? Que Deus abençoe a todos vocês. Creio que todos são de casa, não sei se algum visitante, né? Acho que todos são de casa, né? Então que Deus abençoe a todos. Tivemos um culto pela manhã na escola dominical e eu creio que Deus nos abençoou muito pela manhã. Quantos que estavam aqui não é que receberam a bênção de Deus? Amém? Louvado seja o Senhor, né? Graças a Deus por tudo. Então nós vamos ganhando tempo, nos colocar de pé para lermos a palavra do Senhor. E eu creio que Ele já confirmou essa palavra nessa noite. Às vezes Deus faz isso, sabe? Antes da gente vir aqui, Ele já confirma. Depois os irmãos vão saber o porquê eu estou dizendo isso. Vamos ler em Êxodo capítulo 3. A partir do versículo 7. Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 7. Diz assim: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do Cananeu e do Eteu e do Amorreu e do Perizeu e do Eveu e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Vamos também ler, irmãos, em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Vamos ler a partir do versículo 18. E todo o povo viu os trovões, e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: Fala tu conosco, e ouviremos. E não fale Deus conosco, para que não morramos. Amém? Oremos ao Senhor. Bondoso Pai Celestial, Senhor, mais uma vez buscamos Tua face em oração, Pai. E nós te pedimos, primeiramente, que o Senhor perdoe as nossas falhas, Senhor. Perdoa, meu Deus, os momentos em que nós demos lugar ao nosso coração a outro e qualquer espírito, Pai. Nós não queremos nenhum outro espírito, senão o Espírito do Senhor na nossa vida, Pai. Limpa nossos corações,
nos dá essa doce presença, a tua paz em nosso coração, e que possamos ouvir a tua palavra, sentindo a revelação, Pai, que o teu Espírito Santo pode dar a cada um de nós, Senhor. Nós rogamos por isso nessa noite. Vem falar aos nossos corações, Pai. Eu ofereço meu corpo, alma e espírito. Eu me rendo ao teu Espírito Santo. Usa-me como desejares, ó Pai, e unge também os ouvidos de cada irmão com o teu Espírito, para que possamos ser alimentados nesta noite através da tua palavra santa, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos esta bênção, Senhor, para a tua glória. Amém, Jesus. Podeis assentar, irmãos? Então nós vamos falar de um tema um tanto estranho, mas eu creio que o tema já fala muita coisa, e Deus, no decorrer deste culto, creio que vai falar aos nossos corações pela sua palavra. O nosso tema é de tábua de pedra para tábua de carne. É um tema até um tanto estranho, né, irmãos? Mas eu sei que o eleito, a águia, ela voa longe. Ela já vai imaginando o que quer dizer esse tema. Se você notar, cada tema da mensagem de irmão Brana diz todo o assunto que está ali dentro daquela mensagem. Quando a gente está familiarizado, quando a gente lê bastante, quando a gente tem bastante contato com o Espírito Santo e a gente vai se afinando com isso, quando a gente escuta o tema, algo já fala conosco e diz mais ou menos o que é. Mas eu creio que Deus vai trazer algo especial para nós nessa noite, neste tema, de tábua de pedra para tábua de carne. Então, nós sabemos, amados irmãos, que o plano da redenção de Deus que estava em sua mente, ele tinha tudo traçado em sua mente. E ele desejava salvar o homem, visto que Adão, nosso pai, ele quando nasceu aqui na terra, o irmão Brana chega a chamar de um Deus amador. Ele carregava dentro de si, ele tinha comunhão com o próprio Deus criador de todas as coisas. O poder criativo estava nele. Ele tinha comunhão com a vida. A vida era o próprio Deus. A vida eterna, a única maneira de se ter vida eterna é tendo a vida do próprio Deus. E Adão tinha comunhão com esse Espírito. Tinha comunhão com esta palavra. Quantos sabem que a palavra e o Espírito é a mesma coisa? Não é verdade? Antes Deus era apenas os seus atributos, os seus pensamentos. Mas quando ele falou a palavra, então ali saiu daquela palavra falada e formou corporalmente a plenitude de Deus no mundo espiritual. Se chamava o Logos. Aquele Logos era a plenitude corporalmente de Deus. Antes Deus não tinha corpo nem forma alguma. Era só os atributos. Mas quando ele falou a palavra, essa palavra é a plenitude corporalmente de Deus ali. Como aquele grande Espírito. E como nós sabemos, logo aquela luz, ela veio a se fazer carne no nosso meio. Mas Adão tinha contato com essa palavra. Adão tinha vida eterna enquanto estava em contato com essa palavra. Mas o pecado fez separação entre Deus e o homem. É o que diz em Isaías. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar. Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O seu poder é imutável. Ele é o mesmo Deus poderoso. Mas a Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus. Então, quando Adão pecou, ele perdeu a comunhão com esse Espírito. Ele perdeu a vida eterna e jogou toda a raça humana na condenação da morte. Mas o amor de Deus proveu para nós um plano de redenção, para que Deus pudesse trazer nós de volta a essa comunhão perfeita com a palavra de Deus. Amém?
E aqui nós podemos ver, onde nós lemos aqui, um tipo da Bíblia que mostra o plano de redenção de Deus se desenrolando. Todos nós estamos familiarizados. Quando falamos tipo, os irmãos compreendem bem. Nós que lemos muita mensagem, nós sabemos. O irmão Branham disse que ele era um tipologista. Ou seja, algo que aconteceu lá no passado, ele trazia para o tempo presente. Não é verdade? A mesma coisa que aconteceu lá, acontecendo hoje. Isto é um bom sinal de que você tem o Espírito Santo, quando você consegue comparar as coisas do passado e ver ela no seu tempo presente acontecendo. Você até se admira, meu Deus, está acontecendo exatamente como aconteceu lá. Isto é um bom sinal de que você tem esse Espírito Santo. Ele lhe dá essa clareza nisto aí. Ele faz com que você enxergue cada movimento, cada coisa e compare o que já aconteceu na palavra. E aqui Deus estava começando a realizar o seu plano eterno de redenção do homem. Trazer o homem de volta a quê? A comunhão com a palavra. A ter o poder criativo de Deus em si também. Amém, irmãos? Eu sei que esse é um assunto muito profundo. Se a gente for falar isso lá fora, denominação, eles vão pensar que a gente está falando em inglês. Eles não sabem nada de palavra falada, de pecado original. Mas nós, graças a Deus, temos recebido esta tremenda revelação. Algo tão especial que muitas vezes a gente nem se dá conta de quão grande é isto que Deus tem dado a nós. Então, veja, Adão tinha essa comunhão e ele perdeu. E Deus veio realizando esse plano de redenção. E quando ele veio ali em Moisés, era um tipo que Deus estava mostrando, era algo que Deus estava realizando através de uma nação, que era o povo de Israel. Mas no momento que Deus estava fazendo com que aquela cena acontecesse, com que todos esses fatos históricos que aconteceram lá no passado, Moisés, tudo isso, na mente de Deus, ele já estava vendo o futuro. Ele já estava vendo que ia fazer algo semelhante àquilo. Os irmãos entendem isso? Enquanto estava acontecendo ali, talvez ninguém soubesse disso, mas Deus já sabia o que estaria acontecendo hoje no nosso meio. E era algo semelhante àquilo. E ali, quando Deus começou a trazer a palavra de volta, para que o homem tivesse comunhão. Quando eu digo a palavra, lembrem-se sempre, o espírito de vida. Porque o espírito e a palavra é a mesma coisa. Era Deus querendo trazer de volta a vida para os seus filhos que tinha perdido. Então ele foi trazer a palavra e ali naquele momento, ele teve que chamar um homem chamado Moisés. E eu quero que os irmãos notem como Deus começou a se apresentar. Porque do jeito que ele fez lá, ele faz a mesma coisa hoje. Aqui a Bíblia disse que Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Está vendo? Primeira vez que Deus veio para realizar isso ali no povo de Israel, ele apareceu a Moisés como um anjo de fogo, uma coluna de fogo, no meio de uma sarça. E Moisés ali encontrou-se com aquele anjo. Um anjo quer dizer um ser celeste. Um anjo quer dizer um corpo celeste. E aquele anjo ali, nós seguindo a Escritura, nós vamos saber que anjo era aquele. É importante a gente saber que Deus, dependendo da maneira do que ele vai tratar, ele se apresenta de certa forma. E aqui com Moisés apareceu esse anjo de fogo na sarça ardente, em uma chama de fogo no meio de uma sarça ardente. E olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Então, quem foi que bradou do meio da sarça, irmão? Bradou
Deus. Esse anjo de fogo era o próprio Deus que desceu ali para falar com Moisés. Não era outra pessoa. Não há outra pessoa na divindade. Há apenas uma pessoa na divindade. E ali era o próprio Deus. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegue para cá. Tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou, veja, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Então quem era esse anjo de fogo, irmãos? Quem era esse anjo ali na forma de coluna de fogo? O próprio Deus. O Deus do teu pai. Ele disse: veja, e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores, portanto desci para livrá-lo. Então é Deus que desce para livrar o seu próprio povo. Ele é quem desceu ali para livrar o seu povo. Ele desceu ali para que Moisés trouxesse a palavra para o povo. Mas naquela ocasião nós entendemos que não havia ainda o sacrifício realizado para que essa palavra que veio ali no monte, se você notar, veja como Deus repete a história. Ele sempre escolheu o monte para falar aos seus profetas. Então chamou Moisés naquele monte e falou com Moisés e trouxe aquela palavra, e ela foi registrada em tábuas de pedra. Os irmãos estão compreendendo? Aquela palavra era vida. Aquela palavra ficou ali registrada em tábua de pedra. Era Deus começando a realizar o plano da redenção para os homens, trazendo vida novamente. Só que naquela ocasião ficou registrada em tábuas de pedra aquela palavra. Quando ela tentou se aproximar do povo, quando ela tentou chegar perto do povo, nós lemos aqui em Êxodo, no capítulo 20, versículo 18. E todo o povo viu os trovões. Capte bem esta parte. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se de longe, pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Amém, irmãos? Então aquele povo que estava ali, a palavra veio para eles, e veio através de um profeta. Eles não poderiam receber essa palavra diretamente, porque eles estavam em pecado. E a presença de Deus não condiz com o pecado, não compactua com o pecado a presença de Deus. E o povo viu, quando Deus estava ali no monte, trazendo essa palavra, eles viram trovões também. Trovões é simplesmente a voz de Deus falando conosco. Não tem outro segredo nisso. Trovões é a voz de Deus falando, fazendo algo pelo seu povo. E ali no monte onde estava Moisés, naquele monte, recebendo a palavra e registrando ela em tábuas de pedra, trazendo a palavra para o povo, mas no entanto eles não podiam ainda receber a parte espiritual dessa palavra, que era o próprio Deus ali que desceu. E assim Deus ordenou que ali se fizesse algo substituto, já indicando para nós o que Deus faria agora. Então todo homem que queria receber o perdão, Deus mandou que construísse um tabernáculo, e ali tinha um lugar santíssimo. E esse lugar santíssimo, aonde Deus disse: pegue essas tábuas de pedra, é a minha palavra, coloque dentro de uma arca e coloque no lugar santíssimo, e coloque um véu de alto a baixo cobrindo. Ninguém poderá entrar aqui nesse véu. Ninguém poderia. Porque o sangue de bodes, de cabrito, de ovelhas, não podia pagar esse preço por nós, para que a gente pudesse agora entrar ali naquela glória. Enquanto eles estavam lá, eles estavam fazendo algo substituto, já mostrando para nós que a coisa real viria. Que
essa libertação total, essa salvação total para o homem viria no futuro. Era Deus já mostrando para nós. E então Deus ficava ali. Ele ficava, a glória do Shekinah, aquele anjo que se encontrou com Moisés, ele descia ali naquele tabernáculo. Quando o povo vinha adorar, ele ficava ali em cima de quê? Das tábuas de pedra, que era a sua própria palavra. Ali estava representando Deus aqui na terra, como as tábuas de pedra, com a lei de Deus ali. E ali estava o Espírito, que é a própria palavra de Deus. Os irmãos compreendem? E ali os homens iam para buscar a bênção daquela palavra, mas não podiam tê-la totalmente, porque o pecado separava Deus do homem. Então eles tomavam um cordeirinho e sacrificavam aquele animalzinho todo ano para pagar os seus pecados. Deus aceitou esse substituto, até que chegasse a coisa real. Amém? Então, quando eu estava ali, eles iam adiante e levavam aquele cordeirinho, sangravam, eram perdoados. Mas a promessa de Deus é que ele traria a solução, a salvação para a vida do homem. Ele traria de novo a comunhão do homem com aquele espírito que estava lá atrás daquele véu. O propósito de Deus sempre foi esse, irmãos. Era que nós voltássemos a ter a redenção que está no livro da vida do Cordeiro. Adão, quando pecou, perdeu isso. Ficou preso na mente de Deus. Ficou preso com Deus lá, essa vida. Nenhum homem podia mais tocar nela. Ninguém podia mais. Como esse Deus entraria no homem, se todo homem agora nascia de pecado? Ninguém poderia ter contato mais com a vida eterna. Todos estavam condenados a morrer e assumir. Mas o amor de Deus proveu essa maneira. E ele começou a mostrar aqui. E ele mostrando os tipos. E um dia estava o povo de Israel. Oh, irmãos, que coisa tão tremenda. Um dia estava o povo de Israel. E eles estavam ali crucificando um homem. E eles sem saber o que era aquele homem. Sem saber que coisa estranha era aquela. E ali estava Deus trazendo a solução para a vida deles. E eles sem saber, com certeza, quando estava ali na cruz, Jesus morrendo, e ali eles talvez já tivessem vindo, ou já tivessem passado na igreja. Eu creio que toda criancinha, desde pequeno, o pai dizia: meu filho, vamos lá no templo. Fazer o quê, papai? Deus está lá. Onde que a gente não vê? Ele está escondido detrás daquele véu. É um grande mistério. Ele é quem criou esse mundo. Ele é o autor da vida. Sem ele a gente não é nada. Aqueles menininhos já cresciam com essa curiosidade. Com certeza, irmão, quando ele chegava no templo, que ele olhava aquilo ali e disse: Deus está atrás daquilo ali. Quem me dera um dia eu ver isso. Talvez eles todos queriam ser sumo sacerdote. Crescia, se esforçava para isso. Porque o sumo sacerdote era o único que entrava lá dentro. E entrava amarrado com a corda. Porque se ele tivesse alguma coisa em falta, ali mesmo ele era fulminado, morria. Não podia alguém ir lá buscar o corpo. Tinha que puxar ele com a corda. Não podia atravessar aquele véu. Oh, irmãos, mas a graça de Deus proveu a maneira da gente poder ter acesso ao Pai. Ter acesso à vida eterna novamente. E ali, quando ele veio, ele teve que vir, não mais em templo de pedra. Porque a própria palavra diz que Deus não habita em templo feito pelas mãos dos homens. Ali era só um tipo, um substituto. Mas um dia, quando ele veio trazer um templo, para trazer essa vida de volta, essa vida que o homem perdeu, ele mesmo construiu esse templo pelo poder da palavra falada. Ele chamou uma jovem Maria e disse: eu estou precisando trazer vida para o meu povo novamente. E o seu ventre, ele pediu o ventre emprestado de Maria para construir um templo para ele aqui na terra. E ali estava, quando Jesus nasceu aqui na terra, era o templo completo da plenitude corporalmente habitando ali em Jesus Cristo. Ali nasceu Deus trazendo essa vida. E logo ele cresceu e foi levado à cruz. E aqueles homens estavam ali, sempre curiosos para ver Deus. E Deus morrendo em sua frente. Com certeza chegou alguém que disse, naquele momento da crucificação, a palavra diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Quantos já leram isso da palavra? Sabe o que isso significava, irmãos? Que o Deus que estava ali escondido agora estava desvelado para as pessoas.
O Deus que estava lá dentro, que ninguém podia ter acesso, agora, depois da crucificação, quando o Cordeiro sangrou por nós, pagou por todos os nossos pecados, agora a gente podia ter acesso à vida eterna. Agora a gente podia ter acesso a esse Deus. E ali ele estava simbolizando que o véu se rasgou, mas quando ele se revelou diante das pessoas, foi tão simples que as pessoas passaram por alto. Com certeza eles ali correram. Alguém disse, o véu se rasgou. Eu posso imaginar tantas pessoas correndo. Vamos lá que o véu está rasgado. Vamos ver Deus. Vamos ver Deus está lá atrás daquele véu. Correram tudo. Mas ele não estava mais ali. Ele estava ali pendurado naquela cruz diante deles. Eles viram o próprio Deus ali naquela cruz. E não puderam captar isso. Deus agora ali na cruz. E ali estava Jesus Cristo. Carregando essa plenitude da divindade dentro de si. A esperança da glória, a nossa vida eterna, tudo que precisarmos estava preso ali dentro de Jesus. O Espírito que estava preso dentro de Jesus era o próprio Espírito Santo, a mesma pessoa. E estava preso nas células de sangue de Jesus. O profeta diz na mensagem O Sinal que por trás da célula de sangue é onde está a vida. Não, a vida não é propriamente essa química vermelha que compôs o nosso sangue. Mas atrás dessas células tem algo muito mais especial, que é o Espírito, que é a vida para nós. E então quando ele sangrou ali na cruz, ele pôde liberar água, sangue e o Espírito de vida, trazendo de volta o plano da redenção para nós. Amém, irmãos? E a Bíblia diz que aquela coluna de fogo se repartiu. Foram vistas 120, como que 120 pessoas, línguas repartidas como que de fogo. Aquele ser que agora não podia o homem chegar perto dele, agora esse ser, esse próprio ser que é a vida eterna, ele cumprindo o seu plano da redenção, ele entrou na carne humana, ele entrou no homem. Por isso que nós somos chamados de templo santo do Senhor. Não mais o templo de pedra onde ele ficava escondido. Deus agora se esconde atrás de outro véu. E diz o profeta que é o véu humano. É a sua vida que está escondendo esse Deus, irmãos. Está tão escondido que até mesmo você às vezes nem percebe que esse Deus está dentro de você dirigindo a sua vida. Veja que mistério tremendo é esse. O Deus do céu que criou todas as coisas, criou o universo, agora vim morar num simples ser humano, como você e como eu. Esse é o maior mistério que Deus quer nos revelar. Há tantos mistérios na Bíblia. O mistério do Senhor Jesus, dos profetas, de Moisés, até mesmo do Elias, irmão Brana. Todos eram mistérios revelados. E nós temos até facilidade de aceitar esses mistérios. Mas o maior mistério, irmãos, é para o nosso dia. É nós sabermos que o Deus do céu deseja habitar em nosso coração. Esse é o maior mistério. Essa é a esperança da glória. Nós vamos ver aqui no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 24, o apóstolo Paulo diz: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo que é a igreja. Amém? Quem é o corpo agora desse tempo? Quem é esse tempo? Quem é esse corpo agora que esconde esse Deus do céu poderoso e eterno? O apóstolo Paulo diz, pelo seu corpo que é a igreja. Amém? Da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que estava oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós. Vocês estão captando isso, irmão? Esse é o maior mistério. É Cristo em vós.
É você conseguir enxergar que há uma promessa de Deus entrar em você. Se você conseguir descobrir isso, irmãos, você está salvo de qualquer coisa deste mundo. Você sabe que tem salvação quando você descobrir esse mistério que Deus lhe escolheu nesta era para entrar em você. Ele é que é a vida eterna. E o diabo luta contra tudo isso. O diabo tenta esconder isso da igreja. Tenta esconder. Ele não quer que a igreja descubra quem ela é aqui nessa terra, irmãos. Veja que tudo é para impedir isso, para cegar as pessoas para isso. Esse é o maior mistério que Deus quer revelar ao seu povo. Ele mesmo entrando em você. Se você conseguir receber esse mistério e tiver fé nisso, você carregará dentro de si o poder criativo. Não temerá mais morte, porque você sabe que Ele pode trazer um corpo novo para você. Que mistério tão grande é esse? Cristo é o mistério de Deus revelado em quem? Em vós. Cristo em vós. Veja, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Essa é a única esperança que nós temos. A única certeza, irmãos, se nós temos a Deus habitando em nós, nós temos a vida eterna. E Deus quis fazer isso. E Ele começou a mostrar lá. E os nossos irmãos da primeira era receberam esse Espírito Santo. Logo o diabo começou a formar o seu Egito, a trazer as denominações, as religiões, as confusões, tirando esse Espírito Santo da igreja, porque o diabo sabe que se a igreja tem o Espírito Santo, ela tem todas as coisas, ela tem todas as bênçãos de Deus, e começou a dar religiões e mais religiões às pessoas, em substituição desse Espírito Santo vivendo em você. As pessoas agora eram dirigidas pelas religiões. E então o Egito foi se formando nesse mundo. Era um tipo, o mesmo tipo de lá, de Moisés. Então quando todos estavam, durante todas essas eras, ninguém sabia mais nem o que era o Espírito Santo, nem nada dessas coisas. Mas Deus tinha uma promessa gloriosa. Deus prometeu que enviaria um Elias para restaurar isso para essa igreja. A promessa de Deus é que restauraria esse tremendo batismo do Espírito Santo na igreja, para ela ser a mesma igreja de Atos dos Apóstolos. E Deus enviaria um libertador, e Deus cumpriu a sua palavra. Ele enviou um Moisés para a nossa era. Quantos creem que o irmão Brano é um tipo do Moisés para o povo gentil? Mas agora é algo muito mais especial. Segundo o apóstolo Paulo, aquele era o ministério da lei. Aquela tábua de pedra, ela só podia condenar as pessoas, ou as pessoas se sentiam condenadas porque conheciam a lei e elas não conseguiam vencer a sua natureza pecaminosa, não conseguiam obedecer aquela palavra, e todo ano ele tinha que ir com aquele cordeirinho, porque ele matava aquele cordeirinho, pagou os seus pecados, mas já saía de lá com o coração do mesmo jeito, com o mesmo desejo de pecar, não tinha força, ia pecar novamente, depois de um ano, novamente matava o cordeirinho, já saía, talvez no mesmo dia, já ia cometer o mesmo pecado, e era pecado, e o homem olhava para a lei, e aquilo condenava, e ele sofria, e levava cordeirinho, e ficava assim. Mas o plano de Deus, irmãos, era que um dia ele traria um cordeiro, e aquelas tábuas de pedra, não ia ser mais escrito em tábua de pedra, ele ia trazer uma palavra para escrever numa tábua de carne do seu coração. Essa era a promessa de Deus. Quando aquele cordeirinho morria, o espírito daquele bichinho saía, mas não podia entrar no homem. Mas quando o nosso cordeiro morreu, o espírito que estava atrás da célula de sangue de Jesus Cristo era esse Espírito de Deus, a palavra encarnada. Ela veio agora no Espírito, e depois do sacrifício entrou nos seus filhos, e quando esse Espírito entra, ele queima todo o desejo do pecado, ele muda você, ele muda o seu gosto, ele muda a sua natureza. Você agora não tem mais o desejo de pecar, porque a palavra de Deus, o Espírito palavra, entra no seu coração para escrever as palavras do Senhor.
de tábua de pedra para agora tábua de carne. Uma palavra agora que não ia ficar só nas tábuas de pedra, mas seria escrita em corações humanos. Nós vamos ver isso em Ezequiel, porque é uma promessa de Deus. Veja no capítulo 36, versículo 26, 25 em diante, diz assim: então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Amém? Veja que plano glorioso, irmãos. Deus, sabendo que o homem não conseguia guardar aquilo, então ele disse: eu vou dar da minha própria vida. Eu sou essa palavra, eu vou colocar essa palavra dentro deles, e eles agora vão andar e vão observar o meu juízo e vão viver eternamente. Nunca mais eles irão quebrar a harmonia da vida. Eles vão viver eternamente com essa vida que eu vou dar a ele de presente. Oh, irmão, que Deus glorioso e tremendo. Deu da sua própria vida. Para isso ele teve que sofrer, gemer, passar tudo aquilo que ele passou, e tudo aquilo por amor a nós, para que a gente tenha essa vida eterna. Colocar o seu espírito, não mais tábua de pedra, mais tábua de carne. E quando Deus veio trazer essa vida novamente, que a igreja perdeu lá no princípio, e durante todas as eras, o Egito se formando, e a gente preso, clamando, o eleito, ele geme pela promessa do Espírito. O eleito não suporta ver tanta carnalidade, tanto fariseísmo, tanta religião. Isso sufoca a alma do eleito. Ele fica angustiado, ele quer ver um Deus vivo na sua vida. Isso não alimenta, isso só traz angústia e clamor. Cada vez que o eleito vê isso, ele começa a clamar. O irmão Branco diz: quando você está clamando por algo, é porque você está a ponto de rasgar um véu. O véu que lhe cercaram, você não aguenta ficar ali. Deus não criou você, a sua natureza não é para estar preso em véu, em tradição do homem, em religião híbrida. Não, isso não combina com a sua natureza. E você começa a gemer e clamar: ó Senhor, manda uma palavra viva. Quando a palavra viva vem, o eleito se alimenta, se alegra, se reforça, tem fé na palavra de Deus. Ele não suporta, ele começa a clamar. Assim esse mundo formou um Egito. E os eleitos clamando por essa promessa do Espírito vivo de Deus. E aí Deus chamou o seu Moisés. E novamente Deus o chamou numa montanha. Lá na montanha, pôr do sol. Ali estava Deus repetindo a história que aconteceu lá no Egito. Amém? Quantos podem enxergar aquela mesma história se repetindo hoje no nosso tempo, no nosso século? Deus chamou este profeta, irmãos, a uma montanha lá em Tuxo, chamada o Monte Pôr do Sol, porque aqui ia ser a parte final do plano da redenção de Deus. Não mais em tábuas de pedra. Agora ia ser um Deus vivo, uma palavra viva, vindo através de um profeta, mas agora, depois do sacrifício, essa palavra agora não ia ficar distanciada do povo. Ele veio para entrar no seu povo e salvar o seu povo. E ali no Monte Pôr do Sol, houve um grande estrondo, o profeta disse, quando apareceu aquela nuvem. E aquela nuvem ali não é uma simples nuvem. Aquilo ali são 7 anjos formando aquela peruca branca e mostrando o rosto de Cristo. Ali é Cristo, o anjo do pacto novamente. Aí aquele Cristo que quando os fariseus perguntaram, Jesus disse: eu vi Abraão viu o meu dia e se alegrou. E os fariseus disseram: como? Você não tem nem 50 anos?
Como foi que você viu Abraão? Ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Esse Cristo, o eu sou, aquele anjo, Deus ali falando naquela coluna de fogo. Novamente ele desceu agora no Egito espiritual para tirar um povo, não mais para trazer uma tábua de pedra. Ele trouxe uma tábua, ele trouxe uma lei para colocar na tábua de carne do seu coração. É por isso que não era algo que seria escrito, era algo que seria falado por Deus, mas não precisava escrever e nem acrescentar a Bíblia, nada disso. Ele falaria e essa palavra estaria escrita em tábua de carne no templo de Deus. Esse corpo que Deus conseguiu conquistar na cruz quando ele morreu, fazer uma igreja, santificá-la, para que ele pudesse habitar no seu coração, irmão. E essa tábua de pedra agora, ela está em você. Essa lei, essa palavra. Vós sois epístolas vivas. E ali, quando o irmão Branham recebeu um grande estrondo. E se nós formos seguir o tipo, o povo viu trovões, relâmpagos. E a voz de Deus falando com ele. Captem, o eleito não precisa dizer muito. Ele pode captar as coisas. Ele pode ver os tipos das coisas. Ali Deus trouxe essa última palavra que traria toda a revelação do mistério de Deus. Não mais em tábua de pedra, agora para entrar na tábua dos vossos corações. E o diabo está tão contra isso, de ver esse Deus entrando no seu povo. Mas nós temos que nos firmar com a palavra. Nós vamos ler alguma parte aqui da mensagem, para que nós possamos estar firmado. Nós vamos ler aonde o irmão Branham diz que se cumpriu aquela nuvem, aquela explosão que houve ali. O profeta disse que aquilo ali é Apocalipse 10, do capítulo 10, no versículo 1 ao 7. Ele disse que aquilo ali era uma história há 3 anos atrás. E quando ele disse há 3 anos atrás, ele estava falando dessa mensagem. Nós temos ela em espanhol. Senhor, é este o tempo do fim? É este o sinal do fim? Aqui o irmão Branham relata sobre 6 sonhos e a visão que ele teve a respeito daquele acontecimento. Aqui foi pregado em 62. Ali aconteceu em 63. E o irmão Branham mostra que acontecimento seria aquele. Veja, aqui na página 45, ele disse: escutem, este anjo desceu do céu. Amém? Este anjo desceu do céu. Vem, os 7 anjos das 7 igrejas foram mensageiros terrenais. Porém, este anjo vem quando toda a mensagem tem terminado. O 7º anjo conclui tudo. E este anjo não vem à terra, não é homem da terra. Está vendo, irmãos? Esse anjo que desceu ali não era homem da terra que ele estava falando. Estava ali um mensageiro. Na mensagem à brecha, o irmão Branham disse que quando esse anjo viesse, o 7º anjo estaria na terra. Esse 7º anjo da terra é um homem, um mensageiro. Mas a vinda daquele anjo que a gente está falando não é um anjo terrenal, irmão Branham disse. É um anjo que desceu do céu. Veja como os são os mensageiros da era da igreja. Isso já haverá terminado. Porém, esse anjo que traz o próximo anúncio, e um anjo significa um mensageiro. E este vem descendo do céu, vestido naquela coluna de luz, nuvem, e com um arco-íris sobre a sua cabeça. E um arco-íris é um pacto. É Cristo, com um pé sobre a terra e outro pé sobre o mar. E jurou que o tempo não seria mais. Senhores, aonde estamos? De que se trata tudo isso? Eu pergunto a vocês. Você vê, irmão? Irmão Branham disse que esse anjo que viria, essa promessa de Apocalipse 10, de 1 a 7, que ele fala várias vezes nessa mensagem 62, ele disse, é um anjo que vem do céu.
E quando esse anjo viesse do céu, na terra estaria o 7º anjo da era, que era o mensageiro, o qual nós identificamos como o nosso profeta Elias. Ele era o 7º anjo na terra, e aquele anjo veio do céu para trazer esse último anúncio, para trazer essa palavra, para trazer essa voz de Deus estrondando no monte pôr do sol. Era Deus estrondando a sua voz de anúncio para a terra. E ali o irmão Branda vem na mensagem agora, qual é a atração sobre a montanha. Ele diz assim: tudo que essa mensagem, irmão, foi pregada no ano de 65. Os irmãos estão acompanhando bem? Essa foi pregada no ano de 62. Aquilo aconteceu, aquela nuvem que os irmãos sabem, no ano de 63. Vocês estão acompanhando? Aqui ele estava falando daquilo que aconteceria. Um anjo descendo, não um anjo terreno, um anjo vindo do céu. Cristo, o anjo do pacto, aquele mesmo anjo que falou com Moisés lá na sarça. Ali ele trouxe uma tábua de pedra. E aqui ele viria para trazer algo também, para falar e estrondar para o povo. Só que agora o povo não ia correr com medo mais daquele Deus, porque o sacrifício nosso já foi realizado. Ele veio agora para quê? Para entrar no seu povo, para salvar a gente desse inferno da era de Laodiceia. Ele desceu para nos tirar do inferno de Laodiceia, conforme diz a mensagem. Ele desceu, irmãos, e também para pregar as almas que estão em prisão e levar cativo o cativeiro. Nós estávamos presos em sistema, em Laodiceia, mas ele veio para nos salvar e nos levar para perto de si. Esse anjo desceu. Quem é esse anjo? É o próprio Senhor Jesus Cristo, como um anjo de luz e de fogo para entrar no seu povo. O profeta diz que, e o Deus do céu prometeu, no 147, para os irmãos ficarem bem firmados, leiam depois e segurem na palavra que o profeta falou. Ele diz assim: tudo, aquilo nunca morrerá, está constantemente se desvendando, da própria coisa acontecendo, a foto de Jesus olhando para nós. E agora, exatamente sobre o monte pôr do sol, a luz do pôr do sol, a luz do entardecer veio, Deus vindicando a si mesmo. O que é isto? É o fato de que Deus e Cristo são um. A branca, quantos viram a peruca branca? Está vendo aquela peruca branca? Aquilo são 7 anjos celestes formando aquilo ali. Não é uma simples nuvem de água. Aquilo são 7 anjos. Se você olhar bem, você vai ver até algumas asas assim juntando nas pontas. São 7 anjos formando a peruca branca de quem? Desse Cristo, desse anjo do pacto que desceu ali. Veja, ele diz: quantos já viram a peruca branca sobre ele? Como falamos em Apocalipse 1. Vejam a suprema deidade, suprema autoridade. Não outra voz, não outro Deus, nenhum outro nada. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Os anjos, eles mesmos eram a sua peruca. Amém? O que aconteceu sobre o monte pôr do sol? Deus confirmando a sua palavra. É disso que se trata todo esse tumulto. Observe, é Deus cumprindo sua palavra prometida outra vez, de Apocalipse 10, 1 a 7. Este é o profeta William Branham falando para nós. Deus cumprindo, não Deus vai cumprir, Deus cumprindo a sua palavra, confirmando. Apocalipse 10, 1 a 7. E nos dias do soar da mensagem do 7º anjo, se cumprirá o mistério de Deus. Que mistério é esse, irmãos? Que grande mistério é esse? Cristo em vós, esperança da glória. Esse é o maior mistério, é o que nos salva, é que nos dá a fé e a certeza de que Deus estando em nós, nós estamos salvos de qualquer coisa, até mesmo da morte.
Se nós conseguimos receber esse mistério por revelação, nada nesse mundo mais vai atrapalhar a sua caminhada. Você estará firme. Veja, é Deus cumprindo sua palavra prometida outra vez. Apocalipse 10, 1 a 7. Nos dias do soar da mensagem do sétimo anjo, se cumprirá o mistério de Deus. O mistério escondido de Apocalipse 10, 1 ao 7. A última mensagem para a última era da igreja cumpre exatamente nesta era. São Lucas 17:30, o dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. E no 152 da mesma mensagem, o profeta diz: e o Deus dos céus prometeu que no tempo da tarde teria luzes do entardecer. Há 3 anos atrás, ele está apontando para essa mensagem aqui, irmãos. Ele vai dizer aqui. Há 3 anos atrás, que essa daqui é 65. Há 3 anos atrás, esse mistério era uma profecia. Senhores, é este o tempo? Vocês estão entendendo? Mas agora é história. Segure isso, porque foi o profeta que falou. Não deixe ninguém dizer contrário a isso. Repita como o profeta disse. Ele disse: agora é história. Já passou. A promessa está cumprida. Que tempo é este, Senhor? E qual é esta atração? Deus cumprindo a sua palavra. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então tudo ele fez para nos salvar. E aonde agora esse anjo que veio ali, aonde ele está? Nós sabemos que o nosso profeta está repousando um pouquinho. Como sétimo mensageiro, ele executou o seu trabalho exatamente como Deus o ordenou. E ele está repousando um pouquinho. Mas aquele anjo que desceu, ele não dorme. Ele é o eu sou. O sempre presente. E ele veio para entrar numa tábua de carne agora. E ficar no seu templo. Salvando seus filhos. E nós vamos ler isso para nos firmar bem na palavra. Não deixe ninguém tirar isso de você, irmãos. Isso que eu vou ler agora. Porque é a palavra falada por um profeta. Veja. Ele diz aqui na mensagem: o poderoso Deus desvelado perante nós. Amém? Na página 18, não tem parágrafo. Na página 18 da mensagem. Lembre-se, página 18, o poderoso Deus. Então, era Deus. Naqueles dias, era Deus num homem, o seu Filho, Jesus Cristo. Cremos nisso. Não apenas um profeta, não apenas um homem comum, humano comum. Isso era Deus em Cristo. Deus num homem. A plenitude da divindade corporalmente num homem. Amém? Cremos nisso, irmão? Que aquela plenitude da divindade, a divindade primeiro era atributo. Então ele falou a palavra e formou aquele logos, o anjo do pacto. Ali era Deus, a teofania de Deus. Ali era a plenitude da divindade corporalmente, com a forma corpórea. E era visto, parecia uma forma de pomba. Então a forma corpórea de Deus ali, a plenitude, se fez carne e habitou entre nós. E habitou ali naquele Filho chamado Jesus Cristo, que era o próprio Deus como um ser humano aqui na terra, carregando essa divindade que é a vida eterna dentro dele. E ele morreu na cruz para liberar essa divindade, para ela entrar agora no que a gente vai ler aqui. O irmão Brana diz: veja, Deus num homem, a plenitude da divindade corporalmente num homem. Deus num homem. Agora é Deus em homens, plural. Amém? Quantos creem nisso, irmãos? É o profeta que está falando isso. Agora é Deus em homens, ponto. A plenitude de Deus na divindade corporalmente na igreja inteira dele, manifestando-se
cumprindo a sua palavra. Amém? Nós estamos aqui como o corpo de quem? De Cristo, esse ser espiritual, para cumprir as promessas do último dia. Nós já estudamos aqui que Deus tinha duas promessas em Isaías 61, trazer o ano aceitável e também trazer o dia da vingança do nosso Deus. O mesmo Cristo fazendo isso. Lá ele estava em um homem preso, mas quando o grão morre e cai na terra, produz vários grãos. E agora ele está a plenitude de Deus na divindade, corporalmente na igreja inteira dele, manifestando-se, cumprindo a sua palavra. Na mensagem A Deidade de Jesus Cristo, parágrafo 80, o profeta diz: e aquele mesmo poder, aquele mesmo Cristo, aleluia, deixe os fundamentalistas, deixe aquele povo que nega o poder de Deus dizer que é errado. Porém, aquele mesmo poder que falou para o mundo existir está nesse povo que tem o Espírito Santo. Oh, irmãos, esse poder criativo, quando você recebe o Espírito Santo, ele entra em você, Deus vem completo para dentro de você, trazendo todas as bênçãos que ele tem. E esse poder criativo, se você crê que esse poder está em você, não importa a morte, você se morrer, ressuscita. Se estiver vivo quando vier o rapto literal, você vai ser transformado pelo poder de Deus. É isso que te transforma. Se você não tem isso, não adianta chegar lá. Mas se você tem isso dentro de você, você tem essa fé de ser transformado ou de ressuscitar. Ele é que é esse poder dentro de você. Veja, o poder que falou para o mundo existir está nesse povo que tem o Espírito Santo. Isso é certo. Homens e mulheres, é hora para que nós descobramos quem vocês são. O diabo está tentando esconder-lhes atrás, dizer-lhes que vocês são uma gentinha acovardada. Vocês não são. Vocês são filhos e filhas de Deus. A deidade não está no céu. Amém? O irmão Branco diz que a deidade não está no céu. Ela veio. Quantos creem que ali é a deidade descendo ali, irmão? O mesmo Deus que disse: eu desci para livrar. Eu vi o meu povo sofrendo, eu desci para livrar. Disse lá a Moisés que trouxe a pedra. E aqui agora ele disse a Moisés que trouxe para dentro do nosso coração o verdadeiro templo do Senhor. Amém? Veja, a deidade não está no céu. Ela está em você. É o profeta falando, não sou eu não. Que coisa tremenda, irmãos. Isso alegra minha alma. De ver, às vezes a gente crê em algo e quando a gente pensa que é a imaginação nossa, mas quando a gente lê que é um profeta dizendo, isso traz um descanso para a nossa alma. Não é algo que a gente imagina, é algo que está dito aqui, declarado. Veja, eu sei, a deidade não está no céu, ela está em você. Aleluia! Eu sei que você pensa que eu estou louco, porém deixe-me dizer-lhe algo, irmão. O irmão Branda bate no púlpito 3 vezes. Quando você entender que o Deus Todo-Poderoso vive em você, vida imortal, minha vida do Zoe, a vida de Deus está no ser humano. Amém? Creia, irmãos, isso é a nossa salvação. E nós vamos encerrar por causa do tempo. Eu quero que somente ler essa parte. Veja, isso é o que Deus, Cristo, está fazendo para a igreja. Está vendo? Ele a está deixando conhecer os segredos. Justamente os segredos. Não a essas namoradeiras. Eu quero dizer a sua esposa. Está vendo? Correto? Agora olhe. Não. Por ter a revelação de seu segredo,
declarado a eles, por sua graça. Como é a graça de Deus? As pessoas, eu sei disso. Espero que vocês não pensem que isso soe pessoal, a um bando de gente, ou isto, aquilo. Mas o segredo que Deus está compartilhando com toda a igreja. E se eles tão somente o recebessem, está vendo? Isto não quer dizer somente eu. Isso é o profeta dizendo. Não quer dizer somente eu, ou somente você. Quer dizer a igreja, que ele está tentando entrar nela. Amém, irmãos? É por isso que tudo isso que aconteceu, esse anjo, ele está conosco nessa noite. Ele não dorme. Ele é o eu sou, o sempre presente, o Deus eterno. Ele veio para entrar no seu templo, no seu corpo. Deus habitando em ser humano. A deidade trazendo salvação para nós. E tem muitas outras coisas, mas o tempo não nos permite. Mas os irmãos leiam o poderoso Deus desvelado perante nós. Cristo é o mistério de Deus revelado. Quando você enxerga isso, aonde você lê, você vai ver isso agora. Aonde você lê, você vai ver isso. São coisas tremendas, profundas e maravilhosas que Deus está revelando à sua igreja, tentando entrar nela. Que possamos, irmãos, deixar que esse Deus entre na nossa vida. E o profeta disse que ele veio trazer não mais tábuas de pedra. Aqui diz que quando a voz de Deus foi falada lá, quando falou lá no princípio, nós lemos que o povo viu o quê? Trovões. Não é verdade? E perguntaram ao irmão Brana, nós vamos ler isso para encerrar. Ele diz assim, no 274, o desvelar de Deus, a mensagem desvelar de Deus. Agora, muitos têm me dito para mim, e teólogos disseram, irmão Brana, se o Senhor Deus disse, se com a sua experiência, que o Senhor tem lhe dado para o seu povo, humildemente dizendo isso, disse, o Senhor estaria qualificado para escrever uma Bíblia, o Senhor mesmo, sua palavra, se Deus tem manifestado. Está vendo? Quantos creem que irmão Brana estava qualificado para escrever uma Bíblia, irmão? Eu creio. A Bíblia diz que esse livro que a gente tem aqui foram escritas por homens de Deus inspirados pelo Espírito Santo. O irmão Brana é um homem de Deus ou não? Ele é inspirado pelo Espírito Santo. Por isso que o homem disse aqui, você poderia escrever uma Bíblia. Eu disse, isso poderia ser verdade. Veja, ele estava tentando me apanhar. Está vendo? E eu disse, mas, veja, eu não poderia fazer isso. Ele disse, por que o senhor não poderia? O senhor tem todas as qualificações. Eu disse, mas olhe, nenhuma só palavra pode ser acrescentada ou tirada. Está vendo? E ele disse, bem, então aqueles 7 trovões, o Senhor, veja, disse, não seriam aqueles 7 trovões soando, não será aquilo uma revelação a ser dada a algum homem? Eu disse, não, Senhor, isso estaria lhe acrescentando algo ou lhe tirando algo. Está tudo revelado ali dentro. E os 7 selos abriram totalmente a revelação do que foi aquilo. Amém, irmãos? Os 7 selos, irmão Brana recebeu naquele estrondo daquela montanha. Deus falando ali. Amém? E quando nós lemos aqui na 7 era, que esse mensageiro viria fazer 2 coisas. Primeiro, cumprir Malaquias 4. Segundo, revelar os trovões. E o que são os trovões? Está simplesmente dito aqui. São as revelações contidas nos 7 selos. Não precisa confusão com isso. Aquele livro que você tem dos 7 selos são as revelações que estão contidas ali dentro. Isso é o que o irmão Brana responde que é trovões. É o que Deus falou, estrondou ali e ele trouxe para nós. Está nas nossas mãos. É a voz de Deus.
não mais para ser escrita, nem acrescentada, nem em pedra como Moisés, nem colocar mais em papel. Mas quantos creem que ali foi Deus falando? Não escreva isso. Eu tenho uma plena convicção no meu coração que o apóstolo João estava vendo aquela cena ali. Quantos sabem que João viajou no tempo com o Espírito de Deus? Não é verdade? Ele estava ali, até eu estava olhando aquela foto, estava procurando para ver se ele não estava aqui nessa estrada. Será que ele não está em pé aqui olhando, anotando isso? Que a Bíblia diz que ele via e anotava. Ele viajou no tempo, na eternidade. Deus viaja com seus profetas dentro do tempo, irmão. E quando ele viu aquilo, ele ia anotar aquilo ali, e Deus disse, não anote. Aquilo ali é Apocalipse 10, de 1 a 7. Foi o que a gente leu nessa noite. Não anote, João. Mas, Senhor, o povo não tem que saber disso. Como é que eles vão se salvar se não souber disso? Não anote. Quando chegar no tempo, eu vou enviar um 7º mensageiro que vai revelar todo o mistério disso aí. E a gente está com aquele livro na mão. Amém? E o profeta disse que os trovões são as revelações contidas nos 7 selos. É ele quem diz isso. E eu quero dizer a mesma coisa. Então, não são aqueles 7 trovões alguma coisa a ser revelado a algum homem. O irmão Branham disse, não, está tudo revelado ali dentro. Os 7 selos abriram totalmente a revelação do que foi aquilo. Veja, isso está ainda na palavra. Você veja, você não pode sair dessa palavra. Isso não deixará a palavra. E o Espírito de Deus jamais deixará essa palavra. Ele ficará bem com a palavra, cegando alguns e abrindo os olhos de outros. Ele sempre fará assim. Agora o 280, irmãos, é aonde eu quero finalizar. Moisés trouxe e escreveu em tábua de pedra. Esse Moisés trouxe para escrever, sabe aonde? Aqui. Vós sois epístolas escritas, lidas de todos os homens. Ou vocês são, eu traduzo isso, viro ao contrário, desta maneira. Veja, simplesmente viro ao contrário. Vocês são epístolas que têm sido escritas, porque não pode lhe acrescentar nada, que são lidas de todos os homens, a palavra manifesta de Deus, em outras palavras. Ó, irmãos, quando Moisés escreveu a tábua de pedra, Deus ficou aonde? Ficou ali em cima daquelas tábuas de pedra, dentro daquele lugar. Quando o irmão Branham veio, não para escrever e acrescentar aqui, mas para escrever essa mensagem aonde? Vós sois epístolas escritas. O mesmo Deus veio dentro de você para ficar em cima da sua palavra manifesta. É Ele que veio para nós, irmãos. Então somente creia, viva esta palavra, e você vai estar cumprindo a voz de Deus aqui na terra. É por isso que em outra mensagem que a gente leu outro dia, o irmão Branham disse que você é um trovão de Deus contra o diabo. Você é a palavra viva de Deus que Ele manifesta agora nesse tempo. Creia nisso. Isso está, esse grande mistério de Cristo, revelando Deus aqui nessa terra. Que Deus nos abençoe. Nós vamos nos colocar de pé. Querido Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra santa, Pai. Esta palavra que nos dá segurança, nos dá fé, firmeza, meu Deus, confiança e revelação para nós vencermos este mundo e adquirir esta paz gloriosa, Pai, que só o teu Espírito pode trazer, meu Deus. No meio onde há tantas confusões, mas o Senhor tem trazido a tua paz, a tua revelação, para nos deixar firmado em tua palavra e vencendo todo o mal, Pai. Que possamos compreender, meu Deus, esse grande mistério, que é o teu Espírito Santo habitando em nossos corações. Isso é cura para nosso corpo físico. Isso cura, meu Deus, todo o mal do espírito, toda a depressão. Nós cremos, Senhor, que o Senhor está em nossos corações. Nos ajuda, meu Deus, a vencer todo o mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nos leva de volta em paz, que a tua mão poderosa nos abençoe, nos livre de todo o mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém, Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.